Olá pessoal, eu sou Marcos Elias, analista-chefe, fundador da Contracorrente. Hoje nós vamos bater um papo, entrevistar e conhecer melhor a Tatiana Berenguer. A Tatiana Berenguer, ela é influencer, empresária, financista, há 4 anos já originando clientes para fundos especializados. Ela tem uma carreira muito interessante, começou muito cedo, vem de uma família tradicional, mas é self-made também, né? É uma pessoa que se fez sozinha, né? Então, vamos lá conhecer a Tatiana Berenguer. Tati, qual é hoje a sua principal atividade? Obrigada pelo convite, Marcos. Um prazer estar aqui hoje com você. Minha principal atividade hoje é RI, né, Relacionamento com Investidores, na Upper Growth, uma gestora offshore especializada em desenvolvimento e gestão de real estate nos Estados Unidos e na América Latina. Mas a minha trajetória no mercado financeiro é bem comum, né? Então eu venho da economia real. Eu fundei minha primeira empresa, eu tinha 21 anos de idade, muito jovem. E apesar de ser com 21 anos, meu primeiro curso na área, né, que eu tenho uma empresa de joias, então eu dediquei meu tempo integral até 4 anos atrás para desenvolver o meu business de joalheira. E o meu primeiro curso foi com 16 anos de idade. Então, com 21, eu já tinha alguns anos de mercado, por incrível que pareça, né? E assim, eu sempre gostei muito de empreender, eu sou uma empreendedora nata, minha família vem também, são empresários, então eu cresci muito nesse ambiente de empreendedorismo e eu sempre gostei muito de economia real e até no mercado financeiro, na área que eu atuo, a gente atua também em fundos de private equity, que também traz muito dessa parte de empreendedorismo e de economia real também. Então, esse é um pouco do meu background, que eu posso aprofundar para você, se você quiser saber um pouquinho mais. Entendi, mas assim, talvez eu diria para você que seu background ou a forma como você chegou no mercado financeiro é a mais apropriada, não é? A gente lembra do slogan da Merrill Lynch, que fala From Main Street to Wall Street, né? Do meio da rua para Wall Street. E o desejável é realmente gente que tenha experiência prática em negócios reais, né? Bricks and mortar, né? Negócios, pode ser também negócios de internet e tal, mas que tenham constituído patrimônio, reputação, credencial em negócios reais e depois vão para o mercado financeiro, né? Começam também como conselheiros, começam como especialistas em fusões e aquisições para as áreas em que atuam, né? Desenvolveram um relacionamento grande com eventuais cotistas, então fazem originação de clientes para fundos. Então, eu acho o mais rico, né, dos backgrounds, né? Aqui eu me lembro do Taleb, que diz assim, que você primeiro precisa ganhar dinheiro na sua vida para depois virar professor, e não ser professor e depois ganhar dinheiro na vida, né? Mas muito legal você ter começado com 20 anos empreendendo. Você tem uma ideia? Todas as suas empresas deram certo? Você tem uma ideia do número de empresas que você já montou?
É engraçado você falar isso, né? Porque eu tô sempre tendo ideias de novos negócios e eu falo, quanto mais dinheiro eu tiver, mais empresas eu vou montar, né? Mas, assim, óbvio, eu não vou poder me dedicar a todas. Então, algumas têm que ser como investidora, Lógico. etc. Mas tem muita coisa que eu gostaria de tirar do papel, né? O próprio Warren Buffett fala, não coloque todos os cestos num... desculpa, vamos cortar isso. Ele fala não coloque todas. Ele falava que numa fonte só de. ele diz assim que a diversificação é a estratégia de quem não sabe o que está fazendo, né? E também fala não coloque todos os cestos, todos os olhos, todos os ovos num cesto só, né? Mas o próprio Warren Buffett, ele fala que você não deve confiar em somente uma fonte de renda, então a diversificação é importante. Então, sempre gostei de diversificar, mas eu sou uma pessoa que tem muita necessidade de criar. Então, eu preciso criar coisas novas e negócios são minha paixão. Então, eu adoro criar novos negócios, nem que seja em teoria, né, para depois poder passar para a prática. Então, a minha primeira empresa foi a empresa de joias, né, que eu fundei muito jovem. Depois eu montei uma empresa de consultoria, em que eu fui também a melhor prestadora de serviço Sebrae Tech Nacional de 2015. Então, prestava consultoria para o Sebrae na área de inovação. Então, eu atendia também empresários que queriam inovar. Então, eu fazia isso, também participava nessa área dentro da área de inovação, a gente tem uma área no Sebrae tem uma área de prototipagem 3D. Então, como eu trabalhei muito com modelagem 3D para as joias, né? Também fazia essa parte de consultoria. Depois que eu montei a empresa de joias e a empresa de consultoria, o que eu fazia? Isso me ajudava bastante, porque a empresa de joias era muito intensiva em capital. Então, eu precisava de muito dinheiro. E apesar da minha família ser uma família que, né, sempre me apoiou muito, assim, tudo, eles não me deram dinheiro para eu iniciar a empresa. Eu iniciei a empresa vendendo ferramenta no colégio na faculdade, porque eu sou formada em design de produto, né? Então, eu fazia direito antes, eu estudei nos Estados Unidos, e foi quando eu fiz o meu primeiro curso de joalheria. E aí eu me apaixonei, meu pai mesmo me incentivou, porque minha família vem da área de pedras, pelo lado da minha mãe. Então, um tio meu tem uma mina famosa de pedras preciosas, e meu pai, você devia fazer um curso de ourivesaria, porque joia é um negócio muito bom. E eu não estava muito animada, mas eu falei, vou fazer esse curso para ver se eu gosto. E aí me apaixonei, falei, é isso que eu quero fazer. Meu pai, peraí, não é bem assim. Você queria fazer direito antes, direito é uma carreira mais sólida e tal. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer direito, achei chatérrimo, passei 2 anos fazendo direito, mas acho que foi muito bom ter uma base jurídica, que eu acho que é a coisa que você tinha que aprender no colégio. Faz parte da cultura geral, na formação básica da pessoa. Né? Formação básica. Então, esses 2 anos de direito que eu fiz foram muito úteis para mim durante a minha trajetória como empreendedora, né? E aí eu saí da faculdade de Direito e fui empreender nas joias. Aí eu fui fazer todos os cursos na área técnicos, né? Então eu fiz modelagem cera, cravação, desenho, e ainda dava aula de inglês nessa época. Eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Então eu comecei a trabalhar muito nova. Quando eu voltei dos Estados Unidos, nos Estados Unidos mesmo, quando eu morava lá, fiz high school nos Estados Unidos, eu já trabalhava, fiz uma internship num escritório de design. E quando eu voltei para o Brasil, comecei a dar aula de inglês. Então, com 18 anos de idade, eu já tinha, óbvio que eu não vou falar uma independência, né? Total, mas você já produzia parcialmente sua renda. Exatamente. Parcialmente eu tinha pelo menos uma certa independência, que eu não precisava pedir dinheiro para os meus pais o tempo todo. O que foi muito importante na minha formação de caráter, porque eu era muito jovem, 18 anos, para iniciar, né, com um trabalho, e você tá fazendo atividade do background de família que eu venho, que é uma família
que eu não precisava estar trabalhando, né? Aham. Então foi muito importante para mim, porque eu sempre gostei de ter essa independência. E aí aí eu fui fazer direito, achei chatérrimo, larguei o direito e fui fazer todos esses cursos técnicos na área de joalheria, porque o meu sonho era montar a minha empresa, né? Meus pais ficaram um pouco desesperados com Sim. isso. Meu Deus, a menina vai largar direito para fazer joia. Foi um desespero. Eu fui morar no Rio, fui morar de favor na casa de uma tia minha que me acolheu. E aí foi uma transição muito, muito difícil na minha vida, porque assim, meus pais estavam muito atribulados com essa mudança de carreira, que foi a primeira mudança de carreira que eu fiz, né? Uhum. E aí eu sou muito orgulhosa, eu queria ter o meu dinheiro e não pedir dinheiro para eles, porque eu sabia que eles estavam chateados com essa mudança de carreira que eu fiz. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer para me manter? Eu não tinha que pagar aluguel porque eu estava morando Sim. na casa da minha tia. O que eu fiz? Peguei uma representação de ferramentas. Ferramentas, ferramentas para uso doméstico? Não, ferramentas Chave de para fenda. joalheria. Ah, tá. Ferramenta para confecção de joias. Para confecção de joias. Para montagem de joias. Exato. Né? E aí eu fui fazer um curso no Rio de design de produto, né? Que eu sou formada em design de produto e tinha um foco em joia. E aí eu passei no primeiro lugar no vestibular, eu ganhei bolsa, então eu não precisava me preocupar com a mensalidade, né, da faculdade. Mas eu precisava ter renda e eu precisava ter um dinheiro para começar a montar minha empresa. Então eu peguei essa representação dessa ferramenta, fui lá, na verdade era só comprar a ferramenta no preço de atacado. Sei. Sabe como é que é? Para seu uso próprio. Vai colar, entendeu? Eu não posso chegar e fazer aqui, deixa eu comprar as ferramentas no preço de atacado, né? Não ia rolar. Então eu cheguei lá e falei, olha, igual a mim, eu tenho vários outros colegas que precisam comprar ferramentas. Será que vocês não me dão uma representação? Eu vou, vendo para os meus colegas no varejo, compro de vocês a mercadoria atacado, e aí, só que é o seguinte, agora eu não posso comprar de vocês vão ter que me dar um estoque em consignação, Sim. E aí eu vou vender. Eu tinha 20 anos nessa época. Exatamente. E aí eles toparam. Porque eu fiquei aliviada, né? Porque eu não tinha dinheiro para poder comprar o estoque. E aí eu cheguei lá, peguei esse estoque, vendi para os meus colegas e assim eu montei a minha primeira empresa. Porque com o dinheiro, né, que eu fiz com as ferramentas, eu comprei as minhas ferramentas, né, montei o meu ateliê de joias e comecei eu mesma a fazer. E aí eu sempre vendi coisas, né? Eu vendia sanduíche no colégio, eu trabalhava em feira, por exemplo, eu vendi iate em feiras de barco, né? No Rio Boat Show. Mas aí é uma venda bem técnica, né? É uma venda bem técnica, mas eu tinha alguns contatos e eu sempre gostei de vender, então eu fazia esses eventos assim. E aí com o dinheiro das vendas que eu fazia, vendia joia também nessa época que não eram minhas, e aí com esse caixa que eu fiz de venda, aí eu peguei esse caixa e montei a minha primeira coleção de joias, que eu na época eu mesma fazia, eu mesma fabricava. Que interessante, muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer primeiro uma pequena introdução para dizer assim que a gente tem, de certa forma, um background muito parecido, né? Eu comecei a empreender muito cedo, né? Tem um jornalista chamado Conrado Mazzoni que está fazendo a minha biografia, ele levantou mais de 50 CNPJs que eu já fiz. É mesmo? 10 ou 12 empresas deram certo. A gente começou, eu e o Guilherme Vilas Boas, por exemplo, a programar em 1982. Uau. Eu tinha 11 anos, ele tinha 11 anos também. A gente foi ter empresa, teve que entrar com um mandado judicial e tal, para ter empresa sendo menor de idade e tal. Mas, assim, uma coisa que sempre, para mim, sempre foi um desafio na minha vida empresarial é estabelecer sociedades. Para mim é uma dificuldade tremenda gerir sócios, estabelecer sociedades.
Você sempre empreendeu sozinha? Sempre empreendi sozinha. Nunca É mais tive fácil, sócio. né? Não é que é mais fácil, talvez seja mais difícil sob o ponto de vista de trabalho, montante de trabalho, mas você não tem que administrar conflitos, né? Eu sempre gostei de trabalhar sozinha. Eu acho que o sócio fez falta. Eu acho que se eu tivesse um sócio investidor no início, teria me ajudado bastante. Alguém também que pudesse me guiar. Óbvio, cometi muitos erros e também, assim, a gente aprende muito com erros. Você me perguntou se as minhas empresas sempre deram dinheiro. Todas deram dinheiro. Eu transitei de carreira todas, assim, sem dívidas e também Entendi, com perfeitamente. estoque. Todas as empresas bem, né? Você tinha me dito em algum momento que você decorreu da sua atividade empresarial em joias um belo estoque de joias que você hoje tem para uso pessoal, né? E eu vendo também ocasionalmente, isso é um acerto que eu tenho junto com a empresa que eu trabalho hoje, que é um business que eles entendem que não atrapalha minhas atividades como, né, RI, e assim, mas eu não tenho tempo para realmente desenvolver o negócio, mas eu fiquei mais de uma década desenvolvendo business, fiz várias feiras internacionais, eu passei muito tempo viajando pelo mundo, então exportei joias, né, tem pontos de venda fora do Brasil, então fiz feira em Las Vegas, em Hong Kong, em Milão, morei muitos anos em Londres, então assim, foi uma trajetória bastante consistente durante mais de uma década. Que legal. Né? Então eu ainda tenho, óbvio, assim, como é que eu vou falar? Eu digo que é a herança desse tempo, né? Sei. Dessa dedicação. Então assim, eu tenho ocasionalmente eu vendo uma peça ou outra, um cliente VIP, alguém que me pede uma peça ou outra, que dê para conjugar, conciliar com minhas atividades, dá para pegar para fazer. Agora, não dá para eu tocar o business como eu tocava. Algum dia eu tenho vontade de, eu tendo dinheiro suficiente, pagar uma pessoa para tocar esse business para mim. Tá, Né? e, de certa forma, vender essas joias que são design seu, né? Tipo, esse brinco é meu, né? Esse anel, esses anéis, colares. Entendi. É. E Tati, hoje você tem uma rede considerável de seguidores, né? E principalmente, você estava me dizendo que o teu conteúdo é lifestyle. Sim, né? lifestyle. Você, à medida que você vai se capacitando e você está sempre aprendendo, né? Você gosta desse learning environment, né? Desse ambiente de aprendizado e tal, e você nunca para. À medida que você vai ganhando capacitação, você pretende oferecer novos conteúdos para essa turma que te acompanha e que parece que você consegue mobilizar bastante a atenção? Esse é um sonho meu, assim, eu quero poder compartilhar mais sobre conteúdo financeiro nas mídias sociais. Eu comecei muito cedo nas mídias sociais, principalmente Instagram, foi o que eu direcionei, né? Então, consegui realmente um número expressivo de seguidores para promover minhas joias, que eu iniciei, né? Então, assim, eu cresci a página do Instagram na época com o segmento de maquiagem, né? Porque era um segmento que estava bombando no Instagram na época. E aí, joia é um segmento com pouca capacidade de como é que eu vou falar? De você conseguir uma expressão grande de seguidores, Sim. né? Então, o que eu pensei? Vou num segmento para crescer a página e depois eu vou trocar o conteúdo. Você tinha me dito, primeiro você criou uma estratégia para ter seguidores, Sim. Depois você pensa numa estratégia para monetizar ou fidelizar ou cativar esses seguidores com outros assuntos, talvez não necessariamente mais ricos, mas assim outros assuntos igualmente interessantes ou talvez até mais educativos ou interessantes. Porque afinal das contas são pessoas e as pessoas têm diversos interesses. Lógico. Né? Então, às vezes a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham interesse em outros segmentos, né?
Então eu troquei o conteúdo da página que era de maquiagem para o meu conteúdo de lifestyle para promover as joias. Como que eu fiz? Quando eu comecei a postar no lifestyle, o meu faturamento de joias quadruplicou. Uhum. Então eu vendi 4 vezes mais do que eu vendia. Então foi uma estratégia que eu não precisava nem falar muito de joia. A pessoa sabia que eu tinha joia, ia até mim, mas quando ela estava consumindo o lifestyle, ela passou a comprar mais joia. Então foi uma estratégia que deu muito certo, né? Então eu conseguia monetizar não só com o conteúdo do Instagram, mas também vendendo mais joias. Isso foi muito assertivo, né? E aí, assim, hoje, atualmente, né, fica difícil você, né, por exemplo, eu produzir conteúdo, ter a empresa de joias e também atuar no mercado. Eu tenho pouco tempo para poder conciliar todas essas atividades. O bom das mídias sociais é que eu não preciso separar um tempo específico, dedicado, eu trabalho muito produzindo um conteúdo orgânico junto das coisas que eu já faço. Então, vou falar do look do dia, que é a roupa que eu estou usando hoje. Bem, eu tenho que me arrumar, tenho que me maquiar, eu tenho que produzir isso, então eu faço muito rápido. 5 minutos eu consigo gravar um vídeo do look e eu edito no Uber, indo de um lugar para o outro e posto. Então é uma coisa que dá para conciliar, né? E aí eu quero, algum dia depois, eu comecei já a introduzir um pouco de conteúdo financeiro, porque acho que isso tem muito valor, né? Então, assim, as pessoas hoje estão ligadas no conteúdo financeiro, educação financeira é um tema muito relevante, é necessário para que as pessoas, que possa atingir as pessoas, o conteúdo de educação financeira é algo imprescindível para a pessoa conseguir ter sua independência. Então, é um desejo meu poder compartilhar mais disso com as pessoas. Entendi. E você imagina que você vai extrair do seu trabalho com o RI, desse fundo offshore que você representa no Brasil? Eu acho que você é a única pessoa no Brasil. Atualmente, né? Eu sou a única pessoa no Brasil. Estamos buscando ampliar a equipe. Você pretende extrair seu conhecimento dessa sua vivência profissional, ou você pretende fazer cursos ou fazer novas incursões no mercado financeiro, não é? Normalmente, uma forma bastante comum de buscar conhecimento é fazendo cursos, né? Eu fui professor da GV, fui professor do IBMEC, fui professor do INSPER, não é? Agora estou tratando de ser professor do IES, da Universidade de Navarra. Eu não gosto muito, eu acho mais legal quando você tem a sua própria experiência. Mas o que você planeja? Você planeja... você estava me dizendo em off, em algum momento, que você quer, assim, uma das coisas que você quer fazer, importantes, é você explicar para o público em geral como você fez um patrimônio atuando como RI de um fundo offshore, né? Precisa captar bastante para poder fazer isso. Eu acho o seguinte, sou uma pessoa muito empírica, né? Igual você falou, o professor chega a estar ensinando como faz dinheiro, mas a conta dele está negativa no fim do mês. Então, eu acho que para você poder ensinar, né, sobre finanças, você também tem que estar com as suas finanças em dia, tem que estar bem sucedida e tudo. Mas no caminho, eu não cheguei, obviamente, onde eu quero chegar, né? Então, eu acho que também eu nunca vou chegar lá, porque é aquele negócio, quando você atingiu a meta, dobra a meta, tem sempre buscando mais. Eu sou uma pessoa bastante ambiciosa, mas it's the path, not the destination, né? Então, o caminho é que vale, eu sempre busco estar me aprimorando, acho sim, conteúdo de curso muito importante, a gente tem que ter base teórica, que são os fundamentos para a gente poder conseguir alcançar o sucesso. Gosto muito de livros, uma dica que eu tenho para dar para as pessoas é audiobooks.
Eu tenho muita dificuldade de leitura, então eu usava muito Kindle antes e lia mesmo. Depois que eu descobri audiobooks, eu passei a consumir um conteúdo muito maior. Então, esse conteúdo de finanças, que é um pouco denso, né? Acabo escutando muito audiobook, que aí eu vou, durante uma viagem, durante o meu trajeto de Uber, etc., vou escutando audiobooks. E aí vou adquirindo essa experiência dessas pessoas que também atingiram o sucesso e conseguiram formar uma trajetória, né, consistente. Então, acho isso bastante importante, né? Entendi. Sabe, dizem, né, é uma crença, não no mau sentido, mas o que se acredita no mercado é que você fica rico na sua própria área de atuação. O médico se torna rico sendo médico, o engenheiro sendo engenheiro, e etc. E o mercado financeiro serve para você preservar o seu patrimônio ou ter uma rentabilidade de 10% em dólar sobre sua carteira de ações e tal, que é o que o S&P 500 dá há 100 anos, etc. Lógico, o financista fica rico em finanças porque esse é o negócio dele, é o job dele, né? Então, se você fosse apontar, se você fosse nail down uma atividade empresarial sua, né, ou se você fosse recomendar uma atividade empresarial para quem nos ouve, para buscar um patrimônio relevante, o que você diria? Vamos investir na carreira de joalheiro, vamos nos tornar influencers e vender lifestyle, né? Usando talvez essa dica super interessante sua de começar com algo que seja que você consiga amealhar uma base de clientes grande logo do início, né? Você que tem a esperança de ficar, vamos dizer, a grosso modo, rica como o RI desse seu fundo de real estate offshore, onde você acha que está o dinheiro hoje em dia? Vamos pensar grande, assim, vamos brincar que a gente quer ter daqui 10 anos 100 milhões de dólares. Onde você procuraria esse dinheiro? Vamos lá, eu acho o seguinte, acho que a gente vive num momento de planeta Terra hoje em que você pode ser de fato o que você quiser. E você vê várias pessoas tendo uma trajetória bastante comum e atingindo o sucesso de várias formas diferentes, né? Então você vê as Kardashians se tornando bilionárias em dólares, fazendo programa de televisão, expondo a vida nas mídias. Você pega pessoas aí sendo artistas de pintura, conseguindo atingir grande sucesso. Então, eu acho que não tem limite, mas é para poucos. Essa história que você pode fazer o que você quiser, desde que você seja feliz, você vai ter dinheiro, é bullshit, né? Então, assim, eu estava muito feliz nas joias, né? Saí das joias porque eu vi oportunidades melhores de ganhar dinheiro e, no fim das contas, eu queria ganhar dinheiro, óbvio, com uma coisa que eu gosto, mas com uma coisa que me desse potencial de chegar onde eu queria chegar. Então, eu acredito que sim, você precisa fazer alguma coisa que você gosta, mas antes de fazer uma coisa que você gosta, fazer alguma coisa que você é bom, né? Alguma coisa que você faz bem. Então, assim, eu confio muito no meu taco. Quando eu mudei para RI, assim, hoje eu tenho um formato em que eu tenho uma comissão sobre captação. Então, eu poderia ter tido outros formatos que me dessem muito mais segurança. Você vai ter um total comp aqui garantido muito maior. Eu acho que isso, por exemplo, é um risco que eu assumi para minha carreira que pouca gente talvez assumisse, né? Porém, eu estava comprada no upside. Eu falei assim, não, eu tô jovem, eu posso tomar esse tipo de risco. Eu tenho toda a trajetória e bagagem que eu tenho para trás, já constitui um patrimônio.
Então, eu posso tomar esse risco. Uhum. Então, se você não se arriscar, você não vai conseguir chegar em muito lugar. Eu tenho uma frase, novamente, do Taleb, que diz que se você não corre risco, você não é nada, né? E nós escrevemos recentemente um artigo, Como enriquecer licitamente no Brasil ou ter mais de 100 milhões de dólares. Um dos caminhos, tem o caminho dos imóveis, de fazendas que são que se tornam áreas urbanas, então você tem grandes ganhos, mas pouco controle sobre isso e muito tempo. Mas uma das formas mais clássicas, a forma mais clássica de ficar rico no mundo não existe no Brasil, que é tomar dinheiro barato e empreender e ter que 10% de rentabilidade sobre ativo, pagando 3% de dívida. Hoje você paga o custo de dívida é enorme, mas uma forma que nos resta para ficarmos ricos é você ter um produto altamente escalável, né? E crescer num baixo custo marginal de expansão, né? Quer dizer, você fazer conteúdo para entretenimento é altamente escalável. Altamente escalável. Né? Você fazer gestão de recursos é altamente escalável. Você pode fazer a mesma empresa que faz 1 milhão, faz 1 bilhão, faz 1 trilhão, etc. Né? Mas então, você tem um monte de gente vivendo no sonho também. Conheço um monte de gestor de fundo que está ganhando pouco dinheiro porque é um negócio altamente escalável, porque eu sou muito bom nisso. E aí chega e não consegue de fato escalar. Porque não basta você ter só uma gestão boa, não basta você ter só o conhecimento. Você tem que ter um monte de outras coisas conjugadas para você conseguir chegar lá, né? Tem muito isso. Como tudo na vida, né? Então, você tem que ter um pouquinho de sorte. Eu já tive a Gás como gestora. Hoje ela é a SAG e gere 40 bi. Já tive a Galhas também. Um dos pontos muito importantes para você crescer como gestora é uma rentabilidade de longo prazo consistente, né? Você rentabilizar o fundo consistentemente melhor do que o mercado. Outra coisa é você ter um tamanho mínimo grande o suficiente para que um fundo grande, um institucional grande possa investir nas suas cotas e não ter 70% do seu patrimônio, né? Ninguém quer ser responsável pelo business do outro, né? Mas ainda é um business que tem um sex appeal bastante grande, né? Eu tenho também uma parte da minha família, que é a família Sayeg, que vive de joias, Casa Leão. Conheço ele. Então a Lídia Sayeg, Conheço a Lídia, ai que ótimo. o tio Ivan Sayeg, que faleceu, mas é um business interessante, é um business de luxury good, mas que talvez não tenha essa escala que tem produzir conteúdo, gerir fundos. Eu acho que tem escala, só que é uma escala muito mais difícil de você alcançar, com um custo muito mais alto. Né? Então você pega, por exemplo, a Pandora. A Pandora é um sucesso de escalabilidade. Ela escalou, inclusive, o business. A gente teve ações da Pandora. A Pandora em coroas dinamarquesas, né? Pois é, então assim, você vê que é um business dinamarquês, então um país super pequeno, que escalou para o mundo inteiro. Até pouco tempo atrás, a Pandora era a segunda maior joalheria do mundo. Então é um business altamente escalável. O problema é que para você escalar um business desse, você tem que fabricar, você tem que ter um canal de distribuição gigantesco. Eles ampliaram o business, né? Eles escalaram através de estarem em lojas de outras pessoas, sem abrir lojas próprias. Sim. Depois eles abriram lojas próprias. Para diminuir o custo marginal de expansão. Exatamente. Então eles conseguiram fazer essa expansão dessa forma. Só que hoje com conteúdo, você grava um vídeo, né? Edita esse vídeo, escala esse vídeo, você não precisa cobrar caro, né? Porque é um conteúdo que você está publicando.
e isso você tem uma escalabilidade enorme, apesar de que você vai ter que ter outros custos também envolvidos no processo. Você vai precisar vender esse produto precisa você aí ter, por exemplo, uma gestão de tráfego, vai ter que investir no tráfego. Então, é muito escalável, só que o bom dele é que é gostoso, né? Tudo que entra para o seu bolso, você não precisa investir em estoque, nada disso, né? A gente colocou nesse paper sobre como enriquecer 2 regras, né? Ter um produto altamente escalável e crescer a um custo marginal de expansão muito baixo, né? A Pandora, ela foi muito bem em bolsa durante muito tempo. A gente, na época da Moderna, ganhou bastante dinheiro investindo em ações da Pandora. Depois, parece que ela atingiu uma espécie de regime permanente, assim, né? Sim. E as ações não sobem muito. E eu tenho curiosidade como usuário de frequentar as lojas da Pandora. De certa forma, eles perderam um pouco o glamour, assim, né? Acho que é muito do segmento que eles atuam. Desde as vendedoras, né? Até o layout dos displays e tal, tá um pouco assim... Você acha? Pouco caprichado. Eu gosto dos displays deles, eu gosto. Eu acho que para o modelo de negócio deles funciona muito. Eles vendem prata, né? Porque a gente não está falando de classe A, né? A classe A até consome, mas assim, talvez para as mais jovens, fun, né? Tipo, vou dar de presente, tipo, a classe A vai dar de presente para uma filha, amiga, para uma amiga, né? Mais como presente, mas não é muito, eles chamam de affordable luxury, que é o segmento que eles atuam. Então, acho que para o segmento, a comunicação visual deles é boa, mas é um negócio de margem difícil, assim, pela escalabilidade, que eles têm que investir muito em marketing, né? Investir muito em estrutura. Então, a margem fica um pouco apertada. Quando você pega, por exemplo, uma Cartier, aí sim você vê margens astronômicas, porque apesar de você ter um investimento muito grande em marketing também na Cartier, só que você trabalha com margens muito maiores porque você está falando de classe A. Então, você tem produtos com a margem muito maior de lucratividade. E tem algumas pouco conhecidas, né? A IWC, Bell & Ross, né? Que tem uma margem excepcional também, né? Também. Vivara está indo super bem no Brasil, maior varejista do Brasil. Como você consegue dados sobre Vivara? Eles têm, o balanço deles é público, né? Você Sim. consegue analisar. Eu consigo analisar talvez um pouco melhor. Porque você é usuária. Não só usuária, mas eu conheço o business, né? Entendi. Eu sei quanto custa para fabricar uma peça, eu sei quanto custa para abrir uma loja, eu sei quanto custa você manter um estoque. Então, eu consigo avaliar e ver, bem, o balanço aqui eu consigo entender melhor. Também consigo entender outros segmentos aos quais atuo, né? Mas não é porque eu avalio melhor. Não, é seu business, né? É o meu business, exatamente. É seu business. Deixa eu te fazer uma última pergunta de curiosidade. E a nossa famosa e tradicional Casa das Alianças? O que você acha do business? Porque eles vendem ouro 18 quilates e tal, mas é para um público menos abastado, né? Eu acho a aliança um segmento fantástico. Inclusive, a própria Vivara, grande parte do... aliança, engaging, né? Não, eu digo, grande parte do faturamento vem muito de aliança, porque a pessoa vai comprar uma aliança, acaba comprando outras peças juntas. Né? Isso todo business de joia, não só Vivara, mas qualquer outro business que tenha essa parte de engagement rings, desde aliança até anel de noivado, tudo, isso é um mega business no mundo inteiro. Agora, esse é um business que eu, por exemplo, adoraria ter entrado no Brasil. No Brasil tem grandes dificuldades de escalar esse negócio, porque, diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil cobra taxas ridículas de imposto. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, hoje mais de 80% de todos os diamantes do mundo
eles são manufaturados na Índia, né? Numa cidade chamada Surat. Eles são lapidados na Índia? Eles são lapidados na Índia. Porque normalmente são lapidados em Israel, né? Não, são Mas antigamente eram em Israel. Né? Lá tem também pontos de lapidação muito bons. Você pega mas os também melhores do mundo estão onde? Os melhores Londres do mundo, e Israel? Depende do tipo de segmento de pedra. Quando você pega Antuérpia, é um centro muito legal de lapidação, porque eles lapidam pedras maiores. Nova York, Tel Aviv, Londres, são lugares que são importantes também. Mas quando você fala em volume, né, Índia. É Índia, não dá nem para comparar. A mão de obra da Índia é super especializada, é tecnologia, é barato, então não dá para concorrer com ninguém no mundo. E eles consomem eles mesmos muito ouro. Eles consomem também. muito. O indiano, eles têm essa tradição de consumir joias e pedras preciosas, mas a Índia decidiu fazer o quê? Ser um polo, né, para o mundo, assim como a Tailândia também. A Tailândia não tem... como o Brasil é o maior exportador de pedras preciosas do mundo. 50% de todas as pedras preciosas do mundo vem do Brasil. Era para a gente ser o maior polo joalheiro do mundo, porque a gente está desperdiçando o nosso talento, né? A gente tem muito talento para isso, só que os governantes, eles não incentivam o business, né? Tailândia mesmo falou, não, nós vamos ser grandes nesse segmento, nós vamos investir em transformar aqui num polo joalheiro. Então, eles têm baixa taxação e tem todo um incentivo para transformar lá no hub joalheiro. Então, o que eu estou querendo dizer, por exemplo, de engagement rings mais de 80% de todos os diamantes do mundo são lapidados na Índia. Então, são produzidos, são minerados em todas as partes do mundo e vão para a Índia para ser lapidados. Quando eles chegam na Índia, eles são lapidados e eles são exportados para os outros países. Esse tempo dura geralmente 2 anos. Uhum. De quando um diamante é minerado até ele chegar no anel de uma pessoa, né? Tipo, na mão de uma pessoa, é um tempo de 2 anos. É um ciclo de 2 anos, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos cobra 0 taxa de importação em pedras, que a gente chama de loose stones. Então, o diamante que entra, só a pedra que entra nos Estados Unidos, eles cobram 0 de taxa de importação, porque eles entendem que esse é um super segmento para ser explorado nos Estados Unidos. Então, eles querem movimentar a economia dos engagement rings. No Brasil, é mais de 100% esse de taxação. Mas então, aí eu vou te falar uma espécie de provocação para a gente terminar. Eu, na época da GAS, como sócio e gestor da GAS, nós fizemos um evento com o então Antônio Palocci, que era ministro da Fazenda, e ele era super querido pelo mercado financeiro, ortodoxo, falava sobre queda de juros melhor do que qualquer economista, defendia que o Brasil tinha derrubado as taxas de juros muito mais rápidas do que o Chile, etc. E aí nós tínhamos, de fato, grandes clientes, né? Grandes clientes importantes, né? E estava lá no final do dia da palestra o Jacques Rabinovich, que começou a Vicunha, mas se tornou depois dono da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, com o Benjamin Steinbrück. Então tinha o Jacques Rabinovich e tinha o Ivo Rossetti, que é dono da Valizer, né? E aí chegaram o Ivo Rossetti e o Jacques Rabinovich para conversar com o Palocci, e a Rossetti disse assim, olha, ministro, você tem que incentivar o setor têxtil, porque o setor têxtil, sem incentivo, não vai para frente. O Palocci, eu me lembro que ele olhou para o Ivo Rossetti e falou assim, a gente não vai fazer nada pelo setor têxtil. O setor têxtil no Brasil não é estratégico para o Brasil. Então, era o maior empregador do Brasil. Você que se vire. Falou assim, você que se vire. Aí o Jacques Rabinovich, assim, baixinho, deu uma cotovelada nele, assim, e falou, tá vendo? Foi por isso que eu mudei de ramo, eu era da Vicunha, agora eu sou da CSN. Então, assim, falando isso para dizer
assim, você acha, quer dizer, só uma pincelada nisso, né? Você acha que podia ser um negócio super core para a gente trabalhar joias, lapidar joias, fazer cravejar essas pedras e tal? Seria, a gente poderia ser um polo mundial disso? Certamente, mas eu acho que nunca vai ser, porque o Brasil não tem o menor interesse dos governantes de transformar o Brasil num polo joalheiro, e eu vi muito isso, porque a minha família vem de indústria têxtil, né? Então, assim, meu tataravô, Benjamin Ferreira Guimarães, ele fundou o Banco de Minas, porque ele fundou anteriormente a Ferreira Guimarães, que é uma indústria têxtil, né? Então, foi uma das maiores indústrias têxteis do Brasil. Tá vendo? Ele veio do main business pro financial business. Exato. Igual você. Igual a mim. Então eu aprendi muito com ele. A minha família tem muita tradição no mercado financeiro, mas a gente veio da economia real, né? Então veio de indústria têxtil. E a indústria têxtil foi exatamente isso que aconteceu. A indústria têxtil acabou no Brasil, né? Assim, os governantes foram, em grande parte, responsabilizados, muito a China. De fato, a China foi realmente o grande responsável. Mas poderiam ter sido feitas várias outras coisas para manter a indústria têxtil ativa no Brasil, né? Mas eu acredito que a joalheria poderia sim ser um grande, a gente poderia ser um grande polo joalheiro, como poderia também ter sido ainda mais um grande polo têxtil, né? Mas a gente tem que ser adaptável nessa vida. Eu saí da joalheria porque parecia um déjà vu da indústria têxtil. Sei. Sabe como é que é? Eu olhei assim e falei assim, gente, já vi essa história antes, né? Então eu vi a indústria têxtil morrer no Brasil, né? E a gente, assim, a minha família tinha muitas fábricas, a gente era um grande empregador, uma das maiores indústrias têxteis no Brasil, e é muito triste você ver isso morrer, né? É muito triste. E eu vi que a joalheria estava acontecendo muito isso, porque as pessoas hoje elas estão muito mais focadas em experiências do que coisas. Então o consumo de joia mudou muito, o propósito de joia mudou no mundo, né? Então a joia antes, ela era a última coisa, ela era adorno, né? Antes ela era reserva de valor, você precisava comprar a joia porque tinha muita guerra, então a guerra... Era portável, Era né? portável, tinha portabilidade. Então você tinha uma reserva em joias, então a pessoa mudava de país, carregava parte dessa reserva em joia porque era fácil de mudar. Então, assim, o propósito era ter realmente essa mobilidade e ter essa agilidade na hora de se mudar numa situação política complicada. Então, hoje você vê que, por exemplo, na guerra com a Rússia com a Ucrânia, esgotaram todos os produtos de luxo. Joalheria esgotou os produtos de grandes marcas, Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, tudo esgotou na Rússia. Por quê? Porque é uma reserva de valor. A moeda deles perdeu mais de 50% do valor em pouquíssimo tempo. Muita gente saiu de lá, saiu levando esses luxury goods que sabia que você conseguia pelo menos vender por um preço. Então, quando você vê realmente, de fato, instabilidade política, você vê realmente a necessidade de ter um bem como esse. Só que a gente não viu uma guerra no mundo desde praticamente da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente não viu muito essa necessidade, né? Para nós, então, do Brasil, que, assim, óbvio que a Ucrânia está impactando a gente. Mas está de longe, né? Não é um impacto tão relevante para a gente quanto é para os vizinhos europeus que estão dependendo do gás, do petróleo, exatamente, dos portos. Exatamente. Então essas pessoas do Brasil e do mundo, né? Elas não estão tão preocupadas em consumir joias, né? Óbvio que todo mundo vai consumir joias sempre. Eu digo assim, todo mundo que gosta, né? Os afluentes sempre vão consumir joia. Mas não, hoje com as mídias sociais, é muito mais legal você postar uma foto em Paris, porque as pessoas sabem quanto custa, do que você postar um anel seu que a pessoa nem sabe se é diamante ou não. Entendi. Porque a joia é um objeto de status, é como você pertencer a um clube. Então, hoje em dia, as pessoas preferem comprar uma bolsa Chanel
Sim. sabe? Do que talvez comprar uma joia. Então eu vi isso muito cedo. Entendi. Eu falei, bem, eu vou para um outro segmento. Que segmento que está crescendo muito no Brasil? O que está bombando no Brasil? E eu pensei o quê? Mercado financeiro. Que Mercado legal. financeiro é um oceano azul no Brasil, tem muita possibilidade de negócios. Você vê que tem tanta forma de ganhar dinheiro no mercado financeiro no Brasil, tem muita coisa ainda a ser explorada. Tem. Né? E eu acho que, assim, por exemplo, eu como RI estou trazendo muito valor, trazendo fundos offshore com excelentes rentabilidades. Então, isso é um valor muito interessante que eu gosto de trazer, de diversificação de carteira. Então, você tem uma carteira offshore, ter produtos que estão rendendo aí, tem produtos nossos da empresa rendendo mais de 20% ao ano em dólares, consistentemente. Então, são produtos altamente sofisticados que dão uma diversificação de carteira super interessante. Que legal, muito legal. Eu tenho algumas colocações a partir daquilo que você falou. Né? A gente teve, depois da Segunda Guerra Mundial, a guerra na Coreia, mas que também não foi de grande impacto, principalmente para o Brasil. O Brasil é um país muito pacífico, né? O Brasil é um país grande e muito pacífico. Mas assim, eu me lembrei de um cliente meu que, daquilo que você falou, me lembrei de um cliente meu que sempre colecionou diamantes, mas para como investimentos, né? Então, os diamantes ficavam dentro dos envelopes pardos e tal. Ele comprava na 47, Jewelry and Diamond Street, comprava uns diamantes assim, gigantescos, né? Tinha milhões de dólares em diamantes. E no primeiro divórcio dele, eu acho que ele está no 15º casamento, mas no primeiro divórcio dele, a mulher, junto ao juiz, conseguiu alegar que aqueles diamantes que ele colecionava, na verdade, eram joias que ele havia dado para ela. E quando você dá as joias para sua mulher, não tem uma divisão de bens. Olha, você fica com as suas joias, eu fico com o meu relógio. Não, as joias são dela, não é meio a meio, né? E ela levou toda essa... Levou estoque. todo esse patrimônio em diamantes comprado dos judeus mais... Acho que ele pensou duas vezes, não, depois hoje, de ter separado dela. Não, hoje ele tem um cofre dentro do corporate building. Não dá joia pra ninguém, mas... Né, ele levou o cofre dentro do escritório dele e continua casando e se separando. Eu vou te contar, você ser joalheira é a pior coisa que tem. Ninguém te dá joia mais. Ninguém te dá joia mais, é uma tristeza. É verdade. E um último ponto que eu queria agregar é que você falou que o seu avô começou com uma grande indústria têxtil e depois inaugurou o Banco de Minas, que depois virou BMG. E tal, é muito interessante ver que assim no Brasil você tem os grandes bancos totalmente dissociados dos grandes grupos empresariais, né? Então você fala o Setúbal, o Itaú, que grupo empresarial eles estão associados? Quais grupos que eles financiam fortemente? O Bradesco, da mesma forma, né? Mesmo o BTG, o Santander, Banco do Brasil. Então não existe uma identidade entre o banqueiro e o empresário. Nos Estados Unidos você consegue identificar claramente o banco ao empresário, né? Então os Vanderbilt, os Carnegie, os Rockefeller, os grandes barões, né, do século XIX, do século XX, todos estão associados a um banco. Então, o Marcus Goldman, da Goldman Sachs, financiou todas as invenções do Thomas Edison e tal. Então, existe uma relação, um entrelaçamento muito mais forte entre os bancos americanos e as grandes empresas americanas, né, do que no Brasil. No Brasil, o banco basicamente refinancia a dívida pública e tem muito pouca
identidade com grandes grupos empresariais, né? Como você estava falando. Verdade. Né? Inclusive em Nova York eu vi uma peça na Broadway, o Lemon Trilogy. Lemon Trilogy. É, muito boa, espetacular, que é sobre o Lehman Brothers, né? Uhum. E lembrou muito a minha família, né? Porque eles também eram industriais têxteis, eles começaram vendendo algodão, e aí com o dinheiro do algodão eles fizeram indústria têxtil, e com o dinheiro da indústria têxtil fizeram banco. É verdade. Então me lembrou muito essa trajetória da minha própria família, que fez esse caminho também para o mercado financeiro. Essa mesma trajetória, mas é muito incomum no Brasil você ver realmente fundadores de bancos, até porque tem 5 grandes bancos no Brasil. Exatamente. E assim, também me lembro, meus filhos estão em Penápolis, né? Famílias de fazendeiros financiaram o Amador Aguiar, a fundador do Bradesco, financiaram lavouras de café do Amador Aguiar e tal. Então, tem algumas histórias bem raiz, né? Mas agora um último ponto que eu queria colocar, se você me permite, é dizer que assim, é muito interessante ver como os grandes bancos de crédito, né? de empréstimos, né? de loans, são bancos paulistas e mineiros. Você consegue ver perfeitamente que em São Paulo e Minas, de São Paulo e de Minas, saem os grandes bancos de empréstimos, né? E os grandes bancos de investimentos, de FI, né? De consultoria, vamos dizer, de M&A, operações de mercado de capitais, de wealth management, de private equity, de gestão de recursos, tiveram origem no Rio de Janeiro, né? E todos, obviamente, vieram para cá. O Jorge Paulo diz que quanto mais rápido você viesse para São Paulo, melhor. Mas os bancos de investimento chamados são cariocas e os bancos de crédito são paulistas ou mineiros, né? Algo que eu pretendo estudar na minha vida. É curioso. Eu acho que o carioca é mais... nesse sentido, no nosso mercado financeiro, o carioca é mais criativo mesmo, né? Ele trouxe uma abordagem mais criativa. Banco Bozano, Brascan, Garantia, Pactual, Icatu, né? São todos de lá, né? Verdade, mais criativos. Tem que ser mais criativo porque assim, tem um mar na frente, tem um incentivo muito grande. De você ir pegar uma onda. Exato. Eu preciso ser mais criativo aqui para poder aproveitar essas belezas todas. Preciso trabalhar menos, ganhar mais. Work smart, party hard. Exatamente. Aliás, assim, eu queria terminar, não sei se você quer recomendar algum livro, mas eu queria terminar sugerindo que as pessoas comprem, eu não sei se existe em português, mas existe um livro chamado 2 Hours Work Week, né? 2 horas de trabalho por semana, de um autor chamado Ferriss, não me lembro o primeiro nome dele, mas o Ferriss você vai achar na internet, e que explica como ele ficou rico, bem-sucedido e está trabalhando 2 horas por semana, né? Eu vou ler esse livro, estou precisando. É muito legal. Ele é um manager do tempo dele e uma pessoa capaz de distribuir tarefas de uma forma excelente. Ele até achou, lógico, que você vivendo em inglês você tem uma vida melhor, né, mais fácil, mas ele até achou um grupo de indianos que faziam a gestão do relacionamento dele com a esposa. Então, mandavam eu te amo por delegavam e-mail. Tudo possível, né? Eu te amo, mandava flores. Automatizava o processo. No Valentine's Day, eles mandavam cartas maravilhosas e tal. Até a esposa descobrir, ele conta essa história no livro também. Divertido. Então, bem divertido. Um livro que eu adoro é o Influence, que é o livro predileto do Warren Buffett. Eu esqueci agora o autor. Mas é um livro excelente e
ele fala coisas assim que todo mundo devia saber e muito também de inteligência emocional. Ah, entendi. Muito legal. Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigada Pelo convite, nosso Marcos, um prazer bate-papo, estar nossa aqui com entrevista. Foi super legal. Espero que você tenha um grande, enorme sucesso. Você já é um sucesso. Oh, obrigada. Você também. Estou torcendo aqui para a Contracorrente ser um super sucesso e você cada dia mais, você que é um cara que se reinventou, se reinventa sempre. Isso mesmo, a gente tem mesmo que fazer coisas novas e enquanto a vida, né, a gente está pronto para poder abraçar desafios. É isso aí, tem um amigo meu que cravou num bar, de tanto ele falar no Bar Espírito Santo, no Itaim, a frase dele: enquanto houver gelo, há esperança. Para beber, né? Não, então entendi. vamos lá, porque enquanto houver gelo, há esperança. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a você, Marcos.